Papo em Dia de volta. Estamos agora na área da saúde, no quadro Entendendo o Cérebro, com a doutora Francine Mendonça, que recebe um convidado falando de doença da articulação. Onde paramos, doutora? Segue daí. Ótimo, a gente vem falando o que os problemas na articulação pode gerar, né? Então, a gente vinha falando da dor de cabeça. E bem interessante, eu e Magno, nós somos parceiros, aí compartilhamos casos, por quê? Porque muitas vezes o paciente vai no meu consultório, aí tem a famosa enxaqueca que a gente já falou bastante aqui. E para tratar a enxaqueca, né, enxaqueca que é uma condição que a gente nasce com ela e muitas vezes ela aumenta a frequência, é intensa, atrapalha muito o indivíduo no trabalho, a gente tem possíveis tratamentos, a gente tem um leque de tratamentos. E muitas pessoas, muitos profissionais até que não se atentam, né, que podem ter outros gatilhos para dor, acabam tratando e o paciente não melhora completamente. Por que será que ele não melhora completamente? Então, tem profissional que lança mão de medicamento, associa medicamento, até faz uso do Botox para enxaqueca crônica, né, a toxina botulínica, que é a marca que vocês conhecem é o Botox, e não melhora completamente. E aí, não é? Muitas vezes a gente pedindo o exame, avaliando, não é, doutor Magno? Então, o que acontece? Muitos pacientes eu encaminhei para ele também tratou, né, a parte dele. E como é que foi esse processo com o paciente também? Eu gosto da Francine porque ela já me manda o paciente com o exame pronto já, né? Um dos exames principais que a gente pede para avaliar a articulação temporomandibular é a ressonância magnética, né? E a ressonância magnética, ela vai ser um exame complementar, né? E é muito legal porque quando a Francine me chama para falar, Magno, tem um tal paciente, tratei da devida forma, melhorou boa parte, mas falta um pouco. E aí, a própria Francine, ela fala assim, não, deixa eu investigar aqui a articulação. Pede um exame, já me manda, eu vejo uma alteração, eu falo, manda ver aqui no consultório. A gente acaba identificando, correlacionando a parte ali clínica com a parte imaginológica do exame e muitas vezes, eu acho que praticamente todos os pacientes que você me mandou, a gente acabou tratando de alguma forma, né? Mas são áreas muito similares, então eu acho que é isso que falta hoje na área da saúde, né? Eu não preciso deter todo o conhecimento, mas eu preciso saber que a minha limitação pode estar gerando um descaso para o paciente. Exatamente. Então, eu estou tentando, às vezes, falar, não, tem um tratamento, não, resolvi 100%. Vai ficar por assim? Não, vou procurar alguma área que esteja próxima para tentar ajudar o paciente, é o que a gente faz entre a gente. A gente quer resolver o problema do paciente, gente. Muitas vezes, a gente tem que envolver outras especialidades, né? A multidisciplinaridade, né? Então, é realmente juntar forças para resolver o seu problema, né? E muitas vezes o paciente tem enxaqueca e você vê, né? O estresse é um gatilho para enxaqueca, né? O que causa a enxaqueca? Enxaqueca é uma condição que você nasce com ela. Mas tem vários gatilhos, né? Que desencadeiam. O estresse é um deles, privação, né? Insônia, pensamento acelerado, enfim, alimentos. O estresse, ele também está relacionado a disfunções da articulação temporomandibular. Então, muitas vezes, o paciente tem um e tem o outro. E a gente tem que tratar os dois para ter uma melhoria, aí uma resolução importante, né? Até completa, muitas vezes, que a gente consegue. Sim, né? É verdade. Então, mas me diga uma coisa, né? A gente não pode deixar a questão da pandemia, né? Que nos assolou aí, vem nos batendo, né? Enfim. A pandemia aumentou muito o número de pacientes, né? Com disfunção. O porquê? Qual é a relação do Covid com essa piora nesses problemas da articulação do maxilar? Ótimo. A gente tem percebido no nosso consultório um aumento absurdo, né, de pacientes com distúrbios da articulação, com dores de cabeça, ocasionados por inflamação na articulação desde o início da pandemia, né? E aí o que é engraçado? O Covid tem relação? Diretamente não, mas indiretamente sim, por conta que essa pandemia, essa restrição das pessoas em casa, acabou gerando esses problemas psicológicos, problemas emocionais. E aí isso que fez desencadear os problemas das dores e aí o paciente em casa acaba sofrendo sozinho. Então, a pandemia está muito mais ligada à DTM, né, a disfunção da articulação, por conta da parte emocional. Entendo. Então, essa correlação que a gente faz.
né, dos pacientes que estão com problemas hoje articulares, né? E aumentou muito. Na minha clínica, teve um aumento de mais de 300% de pacientes com esses tipos de problemas. E né? só lembrar que a Covid também, né, além dos quadros, né, psicológicos, estresse, etc., também gera aquela cascata inflamatória que eu coloco do ponto de vista neurológico, vem desencadeando processos aí de dores de cabeça, dores articulares, sem dúvida pelo gatilho do estresse, mas também pela cascata inflamatória do processo de infecção, que também está relacionado aos sintomas, né? Bem interessante. Mas aquelas pessoas que apertam e não sentem dor, como é que a gente faz? Eu aperto, mas não sinto dor. Eu, particularmente, já me peguei apertando algumas vezes, tá? Mesmo durante o dia, nos períodos de agitação, de alta demanda que a gente vive, assim, né? Uma loucura. E aí? Eu aperto, mas não sinto dor. Tenho que te procurar? Me fala. Boa pergunta. Você não sente dor ainda? Ainda. Ainda, né? Você está usando, as pessoas que apertam, estão usando a nossa articulação indevidamente. A gente só foi feito para apertar os dentes na hora da alimentação. Todo o resto, na hora da fala, a gente não aperta, na hora da respiração, a gente não aperta, na hora da higienização, a gente não aperta, só na mastigação. Então, são períodos curtos do dia que a gente realmente tem que usar os dentes, a musculatura e a articulação em si. Se hoje a pessoa não sente dor, existem outros motivos. Ou porque não existe um desequilíbrio hormonal, porque isso pode estar causado. Às vezes a pessoa tem um limiar de dor mais alto que o normal. Só que a gente sabe que essa é um tipo de doença que é muito mais prevalente em mulheres. Então, de cada 10 pacientes que hoje nos procuram, de 7 a 9 são mulheres, né? E a gente sabe que tem correlação com a parte hormonal, tem correlação com o dia a dia que a mulher hoje enfrenta, né? Os cuidados que ela tem que ter com si, com a família, com o trabalho. Então, tudo isso leva. E aí, qual que é o problema? Vai se chegando próximo a uma área a uma época muito delicada da mulher, que é a menopausa, e vai haver um desequilíbrio hormonal. Sim. E aí, esse limiar de dor que antes era alto começa a baixar. Então, o mesmo estímulo que hoje você gera apertando e não sente dor, talvez o mesmo estímulo vai começar a gerar dor. E aí, qual que é o problema? Está crônico. E tratamento de doenças crônicas é o maior desafio hoje da área médica, né? Então, a gente tem que tratar desde cedo, começar a investigar tudo isso. Senão, lá na frente pode ter problema. Você falou de limiar de dor, acho bem interessante também, tá? Porque também está entre uma das causas de distúrbios na articulação. Tem pessoas que não só devido às variações hormonais que diminuem esse limiar de dor, mas constitucionalmente ela já é menos tolerante à dor, né? Então, foi observado os pacientes que têm dores crônicas, boa parte tem um limiar reduzido à dor. E outra característica interessante é que tem muitos genes também que estão relacionados à diminuição dessa tolerância à dor. Então, tem pessoas que constitucionalmente já têm um limiar de dor reduzido, aquele sininho para a gente, para vir a dor, a gente consegue alcançar mais fácil, vamos dizer assim. Muitas vezes é constitucional, Sim, não é? É normal as pessoas falarem isso. Eu sou mais resistente à dor, eu sou mais fraco à dor. Está muito ligado a essa parte genética também. Outra coisa, tratamento do Botox pode ser indicado, mas sempre se indica ou não? Como é que acontece? Tem outros tratamentos, tá? E já eu quero ver um videozinho ali no VT, viu? Depois você me responder essa pergunta. Olha, o Botox, ele é usado de forma muito banal, né? Que é a toxina botulínica. Ela é um dos tratamentos, só que ela não deve ser o de primeira linha, só em casos muito específicos. Mas o Botox, a gente quer o quê? A função dele? Paralisar a parte da musculatura mastigatória, né? Para começar a deixar aquela região mais relaxada. Só que existem outras formas de fazer isso, né? Existem outros tratamentos que a gente vai falar um pouco mais para frente. Exatamente. Então, nem sempre. Gente, quando a gente fala Botox, não é. Botox é uma marca, mas a substância toxina é botulínica, tá? Muitas vezes a gente cita o nome Botox porque vocês identificam, conhecem mais facilmente. Mas tem outras marcas para a substância que é a toxina botulínica. Então, nem sempre se indica Botox. Tem outros tratamentos para isso. Você trouxe um vídeo? Trouxe. Ótimo. Então, a gente vai aqui... doutor Magno, levantar um pouquinho, né? Ver se cresce.
Bom, cresce pouco. Estica as pernas. Aproveitar e já ver se tá tenso, se não tá, se tá Exatamente. pressionando Está a estressado, boca, tá estressado. pressionando, né? Bom, a gente trouxe um vídeo interessante que mostra qual que é o movimento normal da articulação. Então, o que que é a famosa ATM, né? É justamente esse pontinho roxo que vocês estão vendo no vídeo. Ela é uma articulação que fica entre o osso da mandíbula e o osso do crânio, aonde quando o paciente faz a abertura e o fechamento da boca, ela acaba dando esse movimento legal. E o que que acontece? Um dos problemas do apertamento é gerar esse deslocamento discal, que a gente chama, que simplesmente o disco ele sai do lugar, né? Ele fica lá para frente e quando o paciente ele tenta fazer o movimento de abrir a boca, acontece o famoso clec, é o famoso estalo que a gente chama, né? Então, o paciente, ele com a boca fechada, fica com o disco lá para frente e aí quando você abre, essa estrelinha quer dizer que é o clec. Então, e quando volta, dá outro clec. Então, esses crec-crec que a gente costuma falar é justamente essa articulação que ela está fora do lugar e quando o paciente tenta abrir a boca, acaba acontecendo isso. Ah, Magno, eu tenho isso, mas não tenho dor. Eu tenho. Você tem, né? Então, aí eu tenho isso, mas não tenho dor. Tá, mas quer dizer que você não tem dor ainda. E aí, qual que é a evolução disso? Possa ser que no futuro, esse disco articular, essa TM, fica tão deslocado a ponto dela não voltar mais para o lugar. Ela não consegue mais voltar. E aí acaba acontecendo a limitação de abertura de boca, acaba acontecendo mais dores ainda. Então, um movimento normal da articulação, com o tempo, vai dar problema se você continua gerando esse apertamento. Então, tem que se ligar. Esse processozinho de atrito é o que vai gerando a inflamação? Perfeito. É sim, a resposta é isso. E algumas pessoas vão acabar tendo uma sensação de, às vezes, areia dentro da articulação, né? Ah, às vezes tem uma areinha aqui dentro da articulação. É a evolução justamente desse deslocamento do disco. Por quê? A areinha nada mais é do que o roçar, né? O esfregar de um osso com o outro. Então, perceba o quanto isso é prejudicial, né? Imagina. Então, por isso que a gente tem que ficar atento, pelo menos a diagnosticar. Ah, precisa de tratamento sempre? Nem sempre, mas pelo menos vamos identificar. Excelente. Identificou, tá? Por exemplo, viu que tem problemas, né, de deslocamentos, tem processo inflamatório. E aí, qual é o segundo passo? Quando se indica a cirurgia ou não? O que é que antes você faz até chegar à cirurgia? Eu quero saber esses passos que você faz para o tratamento de um paciente. Maravilha. Vamos supor um processo inflamatório importante. Perfeito. A cirurgia, deixa eu tranquilizar o pessoal, é o último dos passos, né? Então, assim, 100% dos pacientes que têm algum tipo de distúrbio da articulação, só 5% acabam indo para a cirurgia. Então, a casuística baixa, né? E aí, os tratamentos, eles são diversos, a gente chama de tratamentos conservadores, né? Os tratamentos, eles primeiro, identificado o problema, a gente pode começar com o uso da placa de mordida, então é muito comum. Muito comum, né? O que é esse dispositivo? É um dispositivo interoclusal que vai ter algumas funções, né? Vai ter a função de equilibrar a sua mastigação, vai ter uma função de deixar os seus dentes um pouco entreabertos, para que mesmo que você aperte esse osso, não fique pressionado contra o crânio. Então, essas são algumas das funções da placa de mordida. Mas me diga uma coisa, essa placa, geralmente ela é indicada no período noturno ou não? A maioria das vezes sim, porque só a gente identifica, o paciente, ele faz o apertamento durante o dia? Não, não faz, então não precisa usar, certo? Mas geralmente quando faz o apertamento, durante o dia, ele usa contínuo? A gente geralmente fala para o paciente identificar, porque às vezes o paciente ele fala, eu não aperto. Quando passa na consulta a gente conversa, eu falei, fica atento a isso, fica atento. Existem até aplicativos hoje no celular, tem um deles que chama Desencoste os Dentes, né? É como se fosse aplicativo de beber água. Bebe tantos ml de água. Isso existe também para bruxismo. Então, durante o dia, a gente gosta mais de falar, olha, fica atento ao apertamento. Aí o paciente começa a me falar, quando eu estou dirigindo, acaba apertando, nesse trânsito maravilhoso de São Paulo. Outra coisa, tem a fisioterapia, não é? Os mecanismos para identificar os gatilhos e aí sim relaxar a musculatura. Então, talvez isso durante o dia seja mais interessante, no noturno a placa, porque a placa é bem incômoda, não é? Isso, a fisioterapia ela é importantíssima, né? Como qualquer tipo de doença articular, elas andam juntas. Então, fisioterapia, problemas articulares tem que ser trabalhado, né? E outra coisa, Mário, que a gente está com um tempinho curto agora. Eu quero que você fale quando se indica a cirurgia.
Cirurgia, quando o tratamento conservador não resolve. Então, a gente tenta esse tratamento durante 1 mês, 2 meses, o paciente continua evoluindo com dor, é importante a gente fazer algum tipo de procedimento cirúrgico para isso. E aí a gente tem desde cirurgias por vídeo, né? Que são as menos invasivas. São as menos invasivas, né? E aí tem as cirurgias mais invasivas, que é a substituição da articulação, colocar a articulação no lugar, e isso não se preocupem. Tá? É só os últimos dos Deixa casos. com ele. Mas ele, ó, faz bem, viu? Porque eu tenho pacientes que realmente se melhoraram muito, né? E tem o avanço tecnológico, cirurgias menos invasivas, né? Não corta, Sim, né? sim. Então, quando pode, vocês entram na não invasiva, né? Exato. Que tem melhor recuperação. Sem dúvida nenhuma. Tem uma Excelente. pergunta. Opa! Só uma pra gente encerrar. E na cirurgia? Eu vou chegando, vem, doutora. Vem pra cá. Juntinho. Vamos dividir aí a tela. Prazer dividir a tela com mulher bonita. Na cirurgia, é garantido que a pessoa não vai ter mais bruxismo? Olha, ótima pergunta, hein? O bruxismo, ela é uma das causas do problema da articulação. Então, a gente tem que tratar o bruxismo também de forma preventiva. Então, como a gente tinha falado, né? O que leva a um dos problemas do bruxismo, a parte emocional, o estresse. Então, tem que ter um acompanhamento comportamental. Entendi. Psicólogo, psiquiatra, terapeuta, é importantíssimo, junto, porque não adianta eu dar o melhor tratamento se você continua gerando estímulo. Se você faz a cirurgia, mas continua o que está gerando aquele estresse. Exatamente. Todo, né? Então, um dos insucessos desses tratamentos é isso. Então, a forma preventiva de tratar é a comportamental, mudança de estilo de vida. Exatamente. E aí, sim, com isso controlado, a cirurgia ela tem grande chance de sucesso. Mas tem 3 palavras na saúde que a gente nunca pode falar, né? Que é nunca, com certeza e sempre. Sim. Né? Então, a gente sabe que melhora muito. Probabilidades. Probabilidades. Tá? Então, a probabilidade de melhorar é muita se você consegue tirar aquele estímulo emocional. Todo mundo junto aí. Exato. Todo mundo Agradecer a doutora, adorei o tema, o doutor que bom. também, muito obrigada. Obrigado. Agradecer vocês de casa que participou com a gente também. E a gente vai ficando aqui. Você contou pro doutor que tem que fazer a dancinha? Calma, doutor, não vou falar isso. Não, mas ó, deixa eu só passar o contato. O contato de vocês, é verdade, por favor. Excelente. Olha, meu Instagram é DRA Francine Mendonça, doutora Francine Mendonça. E o teu, doutor? O meu é DR Magno Liberato, Dr. Magno Liberato. Sigam lá, tirem suas dúvidas. Tirem suas dúvidas. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Tem que dançar, lembra?